Hi there, olá. Hoje eu sou a professora de português e vou fazer o momento sobre redação argumentativa dissertativa. Vamos usar a tecnologia. Vocês estão fazendo várias provas onde o assunto do momento é o uso da inteligência artificial e suas implicações e aplicações na escola. Esse aqui é o Chat GPT. Em português vocês podem falar Chat GPT, e meu computador ele é configurado em inglês. Então, quando os programas se dirigem a mim, eles começam em inglês. Então, aqui ele falou: Hello, human. Minha resposta: Hello, you. Hello. How can I assist you today? Me. Can we talk in Portuguese? Sim, podemos conversar em português. Como ajudá-lo hoje? Então, como ele está me ajudando, mudando de língua, eu vou aqui dar um OK. Não vou dar porque já perdeu de tela. Então, eu dei um comando, mas o comando, como dar comandos ou como sugerir, eu vou fazer em outra aula. Então, pensando em um aluno de ensino médio que vai fazer uma dissertação num concurso, no Enem, numa prova, eu pedi ajuda para ensinar aos alunos que agora nós podemos fazer isso pelo celular e não é cola. Você só aprende a fazer uma coisa quando você vê essa coisa. A não ser que você esteja lidando com tecnologia de micro-organismos, né? Mas de palavras, você tem que ver uma coisa, um modelo, uma prática antes de você ser autônomo na redação. Então, regra número 1 para estudos: aprenda a fazer o chamamento daquilo que você quer que seja feito. No caso aqui, eu usei a palavra escreva, uma dissertação em 30 linhas sobre os efeitos climáticos, porque os assuntos do momento, baseados nesse ano, em 2004, o assunto mais importante talvez tenha sido o efeito climático e os escândalos políticos, mas isso certamente não vai cair numa prova acadêmica. Então, eu escolhi, para começar, o clima. Já caiu muitas vezes, centenas de vezes, em provas vestibulares, e ainda vai cair, porque o problema está aumentando. Voltando aqui, escrevo uma dissertação, esse aqui é meu comando, em 30 linhas. Meu gato está aqui no meu colo, olhando para mim. Sobre os efeitos climáticos, sendo o tema preservar, isso aqui, aí eu inventei na hora, preservar ou utilizar conscientemente os recursos, ou a preservação e utilização consciente dos recursos. Aqui eu concordei com o mais próximo. Não esqueça de destacar as palavras iniciais dos 4 parágrafos. Então, vocês têm que entender que uma redação dissertativa é uma redação de informações e ideias, como se fosse uma conversa de uma pessoa com outra pessoa. Uma pessoa fala um assunto e o outro começa a conversar, colocando o seu conhecimento. Vocês já aprenderam na escola que você deve evitar palavras eu acho, eu penso, e se o chat GPT estiver errado, como já errado não, inadequado, eu
puxo a perna dele pedindo uma coisa mais acadêmica, mais sofisticada, ao nível de doutorado, para ter palavras mais cultas. Por que, Tite, você está complicando? Porque ontem, na aula de na leitura de redação nota 1000, eu vi palavras mais sofisticadas, mais cultas do que a simplicidade desse modelo dado aqui. Mas ele fez o que eu pedi. Eu pedi de uma forma bem simples. Eu não falei o nível. Então, eu não falei que é ensino médio. Eu não falei que é vestibular. Então, ele pode me dar apenas o que eu peço. Lembre-se, máquinas não são inteligentes. Se fosse inteligência, não seria artificial. Bom, então aqui eu pedi 30 linhas e 4 parágrafos. Ele deve ter dado exatamente 30 linhas, e aqui nós temos o primeiro, segundo, terceiro e 4 parágrafos. Então, como ex-professora de português, eu sugiro, e principalmente de literatura, eu sugiro que vocês se mantenham a um modelo mais simples, se você não vai fazer uma faculdade muito disputada. Por exemplo, minha prova predileta de vestibular sempre foi Campinas, ou Brasília, São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, ou Campinas, são provas que são aulas lindas. Então, vamos lá. Então, vou ver se ele me atendeu. Sim, aqui tem 4 parágrafos, provavelmente 30 linhas. Depois eu pedi para destacar as palavras iniciais de 4 parágrafos. Então, veja bem, ele começou com um verbo de ação. Adorei. Então, foi direto no assunto. É isso que o professor quer ver. Uma coisa uma declaração informativa sobre o assunto a ser discutido. Isso é a dissertação argumentativa. Então, aqui tem uma informação. Preservar ou utilizar os recursos de forma consciente é um tema que se torna cada vez mais relevante. Aqui eu já tirei uma informação. Prestem atenção. É um tema que se torna cada vez mais relevante. Aqui tem uma colinha, ó. Você pode pegar o tema dado pela prova, pela banca, e usar essa frase, o tema, com essa aqui. Essa é uma colinha que você pode fazer. Você pode fazer um esqueleto, ok? Então, eu adorei ter começado com o verbo de ação. Faça, preserve, modifique, modifiquemos, etc. Aqui ele falou, o mundo cada vez mais afetado por mudanças climáticas. Essa aqui é outra informação. Então, quando eu chego para uma conversa, eu espero estar sendo clara, quando eu chego para uma conversa, um assunto, vamos aumentar um pouquinho aqui, eu acho que vai ajudar um pouco se vocês me acompanharem aqui. Ok. Então, nós, repetindo, esse verbo de ação aqui eu simplesmente amei. Outra colinha que você pode fazer, usar essa palavra. Preservar a natureza, preservar os recursos de forma consciente. Olha só como ele modificou. Nós podemos tirar as palavras. Eu não vou poder dar todos os detalhes, porque senão vai ficar muito longo. Utilizar os recursos. Nós temos, e uma grande questão no Brasil hoje é se nós vamos, por exemplo, tirar os recursos da floresta mais importante do Brasil, do mundo,
do meio ambiente, do controle ambiental, Rainforest, Amazon, ela tem muitos recursos minerais, naturais, ervas que viram remédio, plantas que são roubadas por outros países que descem de helicóptero aqui e pegam com os índios algumas plantas e colocam patente no país dela e vende para o Brasil, enquanto nós estamos de braços cruzados. Para minha opinião, que eu já morei na floresta, é que nenhum homem branco entrasse lá, ninguém entrasse. Porém, nós temos que ver, enquanto não se acha uma solução, nós temos que ver a utilização consciente. Então, essa palavra aqui, ó, vai ser usada, você pode colocar num texto sobre exploração. Não, eu, por exemplo, se eu for totalmente sincera, eu serei radical. Não, não. Recursos das florestas, não, por causa da minha vivência. Mas como aluno, como no problema geral do Brasil, de muitos desempregados, de muitas fomes, nós precisamos de nossos recursos. Somos um dos países do mundo que há mais recursos. Então, mas tem que ser de forma consciente. Isso eu chamo de modificadores. Então, aqui, utilizar os recursos é uma informação. E temos que modificar para o positivo ou negativo. Em todas as redações você pode utilizar isso. Colar um tema cada vez mais relevante. Quando você falar uma coisa, você tem que terminar. É relevante para quem? Em que ponto que ele é relevante? Aqui está falando para quem? Para o mundo que está afetado por mudanças climáticas. Isso aqui não é informação, isso é fato. O aquecimento global, a poluição, a degradação ambiental, aqui vão citar aquilo que você vai discutir nos outros dois próximos parágrafos. Vou repetir. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução, você dá a informação, o tema, o tópico, o tema que você vai apresentar para a discussão, os motivos pelos quais, ou para quem, ou por quê, e fecha o primeiro parágrafo. Então, aqui ele fechou como? A preservação do meio ambiente é fundamental para garantir a sobrevivência das futuras gerações e a manutenção da biodiversidade. Portanto, ou seja, você tem que pensar que cada parágrafo é um texto, tem que iniciar e concluir cada palavra. E as palavras que nós sabemos, que nós estudamos, os conectivos de frases, de orações, de período, nós temos logo, portanto, por conseguinte. Então, finalmente, a maioria dessas palavras são conjunções, então dê uma olhadinha nessa matéria que é simples, é fácil e pode ser usado. Mas eu fiz umas colinhas aqui para vocês. No próximo exercício, eu pedi exemplo de palavras iniciantes. Você pode fazer sozinho as conclusões, mas nós temos aqui. Então, aqui, além disso, a utilização consciente envolve práticas, minimizem, toda vez que falar de impacto, desperdício, eu me lembro que numa das últimas redações do Enem, que eu achei facílima, mostrou um lixo, ali você não precisava saber inglês, mas você não precisava saber o que estava escrito, porque certamente está falando sobre desperdício e não respeito à natureza. Então, aqui tem a palavra desperdício, ó. Quando se refere à natureza, lixo, poluição, distribuição de comida, você tem que usar
Não pode falar assim, não pode, eu acho que não pode, não use. Você tem que usar um verbo de ação que minimizem. Aqui é uma redação que eu, como professora de redação que fui, eu diria, eu não faria assim, eu diria que práticas em função de diminuir, eu observo muito que se uma redação tiver muita palavra que, era uma redação pobre, é falta de palavras. Que, às vezes, muitas vezes, é pronome relativo. Pronome relativo relata alguma coisa que ficou para trás. Então, ao invés de você usar as palavras que você aprendeu com a leitura, que eu insisto, pai, mãe, avó, tios que me ligam pedindo ajuda, tem 15 anos, há 15 anos que eu não trabalho mais com língua portuguesa, mas eu sou leitora. Então, a leitura, a preparação para o vestibular, ela não começa no ensino médio. Ela começa em português com as leituras dos pais de noite, uma historinha para dormir. Aí você está preparando seu filho para ouvir, para ter a vida acadêmica. Saia da televisão, saia do seriado, saia da novela, saia do celular. Pitch, está acabando com a minha vida. Não, se você quiser ter filho, tem que educar. Aqui foi um pouco de pito também, mas me dão licença, me deem licença, porque professor gosta de dar pito, é mania. Me perdoe. Minimize o desperdício. Então, são palavras que vocês podem usar em qualquer redação. Então, aqui ele fechou. A conscientização. Olha as palavras que vocês vão fazer, um rascunho de colinha para redação. Ó. Preservar ou utilizar. A expressão forma consciente. Em um ambiente afetado, desperdiçado, desprotegido, adjetivos, por mudanças climáticas. Aqui tem o tema, que é o aquecimento global, poluição, degradação do ambiente, e citando os recursos na desenfreada. Olha que palavra bom para você colocar. Exploração desenfreada dos recursos naturais. A preservação do meio ambiente é fundamental. Aqui, ó. É fundamental. Preste atenção, quem está assistindo essa aula de um nível de trabalho acadêmico, de pós-graduação, o verbo é um verbo que deve ser usado. O verbo ser, as palavras que e o verbo ser. Isso é bonito. O excesso de adjetivos, vocês têm que saber essa redação que não é de nível superior. É outro modelo. Tá? Chamam-se trabalhos científicos e a leitura é outra. E atenção, faculdades federais do Estado do Rio. Eu estou vendo erros de pontuação e eu estou vendo erros de. Vamos para a segunda parte. Se você é um leitor, você já conhece essas dicas, não é para você que eu estou fazendo essa apresentação. Essa apresentação é para quem tem limitações na, na redação, principalmente na redação dissertativa argumentativa, que, simplificando, é como se fosse uma conversa. A partir de informações dadas, de pressupostos, de uma leitura de reflexão, de um tema citado, você vai conversar sobre aquilo, introduzindo os fatos importantes ali no corpo da redação, tem o que você vai falar, você desenvolve um lado
num parágrafo, a minha conversa você desenvolve no parágrafo, a tua você desenvolve no terceiro, e no último você vai ter que fazer uma coesão, uma correlação e uma conclusão. Então, para quem está correndo, está com pressa e não vai ter tempo de fazer 10 redações, porque escrever se aprende desde o dia que você sai da alfabetização, que você entra para o mundo letrado. Ficar estudando gramática em língua portuguesa, 80% das aulas na escola é pura perda de tempo. A gramática está na leitura, está na compreensão dos textos. E a escrita está no lápis, ou na caneta, ou no teclado. Pensa comigo. A prova vai ser pelo celular, a prova vai ser à distância, a prova vai ser a caneta. Então, como você vai estudar lendo? Se você não, você vai escrever, você tem que estudar escrevendo. Então, faça amizade com a sua caneta. Nós paramos sobre comentários sobre o primeiro parágrafo. Então, eu vou aqui diminuir um pouquinho. Primeiro parágrafo, usamos o verbo preservar. E eu vou citar os nomes substantivos que são utilizados, você pode fazer colinha. Por exemplo, forma consciente. Antes disso, dá uma pausa e grava, vai fazendo seus rascunhos de acordo com a sua professora ensinou na escola. Eu não sou professora de português há mais de 15 anos, tá? Isso aqui é só para quem não pegou a parte geral. Então, aqui, você pode fazer as colinhas assim, ó. Um tema cada vez mais relevante, um mundo afetado por mudanças. Aqui refere-se a questões biológicas da vida no planeta, da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente. É fundamental para garantir, é imprescindível que a sociedade reflita. Então, aqui não tem eu. Aqui é a sociedade. Olha que frase que você pode usar. É imprescindível que a sociedade reflita sobre suas práticas e busque alternativas sustentáveis. Isso aqui foi o finalmente do primeiro parágrafo, do corpo do texto, da introdução do texto. Mesmo assim, teve um finalmente. Isso é 10 em nível de ensino médio, de prova para ensino médio, prova de concurso ensino médio. Para concursos de níveis de mestrado ou graduação, você teria que usar palavras um pouco mais sofisticadas, mas isso não é o nosso caso. Então, você tem aqui, ó, além disso, essas palavras são conectivas, elas ligam uma ideia na outra. Uma ideia, uma oração, um período são conectados. Para conectar, naturalmente, você vai usar os conectivos. Os conectivos são principalmente conjunção, preposição. Aqui eu considero todos como conjunções. Aí uma discussão aqui se, entretanto, poderia ser advérbio. Se der uma ideia de tempo, ideia temporal, uma circunstância de tempo seria um advérbio. Mas, em minha opinião, apesar do chat GPT falar que é advérbio, eu ainda fico com preposição, porque a preposição está falando assim, embora, portanto, dá uma ideia adversativa. Embora nós tenhamos esses problemas, é importante ressaltar que uma não exclui a outra, que usar não significa necessariamente proteger, que a ideia é
usar porque nós somos pobres, precisamos dos recursos, mas não estragar. Tirar, eu que já morei na floresta e aprendi com os índios, use aquilo que você precisa, evite o desperdício. Foi matéria, não sei se já citei aqui, foi matéria de uma das últimas provas do Enem, o lixão, nem precisava ler a prova, era prova de inglês, interpretação em inglês, nem precisava ler, a foto já falava tudo. Você poderia pegar o esqueleto dessa redação, colocar naquela interpretação que dá uma dissertação. Dissertação argumentativa, que compõe-se de informação e compõe-se de argumentação. Então, aqui, depois que eu usei essas palavras, eu pedi, porque os alunos têm. Vocês geralmente ficam encucados. Ai, que palavra antiga! Ficam. Ficam um pouco hesitantes na hora de qual palavra começar um assunto. Então, eu pedi para ele retirar do texto. E eu pedi para, além das palavras, que foram preservar, além, entretanto e por fim, dar sinônimos. Então, você pode fazer colinha, ó, quando é meio ambiente, principalmente matérias de biologia. E lembre-se que meio ambiente não é só floresta, não. Numa recente trabalho que eu corrigi, era sobre a vida marítima, marinha, ok? Então, você tem aqui. Esse aqui é meu, eu pedi a, a classe gramatical, está tudo correto, mas nem está de acordo com o texto. Então, eu vou pular aqui. Então, palavras que você pode copiar para desenvolver seu assunto. Ó, colinha, colinha. Preservar, você pode usar proteger, conservar, manter. Além do que, também, se você quiser ficar no simples, mas olha que chique falar outro sim. Por que, que é chique? Porque não é mais usado. E o que, que a faculdade e a universidade estão procurando? Alunos leitores que conhecem palavras de hoje e de ontem, dos nossos clássicos na literatura brasileira, que é a minha predileta. Eu sou formada em literatura brasileira, portuguesa, americana e inglesa. E eu sou absolutamente apaixonada pelos clássicos brasileiros, a ponto de não enxergar achar tanta graça nos romances modernos, porque realmente eu sou da turma machadiana, eu sou freiriana, professora freiriana. Então, aqui tem as colinhas. Entretanto, você pode usar contudo, no entanto, todavia, quando no último parágrafo, finalmente, por fim, em conclusão, para finalizar. Então, aqui, não interessa, não interessa. Olha aqui que você precisa sempre de um professor atrás de uma máquina. Tá? Quem criou máquina foram professores. Quem criou essa máquina foram professores de tecnologia. Professores de língua, na minha opinião, são insubstituíveis. Eu recebo muita mensagem, até de pessoas de fora daqui, perguntando se alguém conhece um professor de português. Aí fala, pergunta para a professora Jandira, ela já deu aula de português. E eu respondo, não conheço mais a nova geração de professores de português. Se você achar, procure, mas continue procurando com vela acesa durante o dia, porque a falta de valorização do profissional do magistério é muito grande. Então, com isso, os professores portugueses estão fazendo concursos para outras áreas. Ah, mas agora tem um chat, e adianta muito? Não. Ele é um início, é uma ferramenta, não é um trabalho. Vou te mostrar como é uma ferramenta e você vai precisar do professor. Olha a pergunta que eu fiz aqui. Escreva um texto dissertativo, isso aqui é o mesmo trabalho, dissertativo de 30 linhas, nem falei dissertativo argumentativo, porque praticamente são esses que caem no vestibular, Enem. 30 linhas sobre tecnologias e seus impactos sociais, digamos que seja um outro tipo de redação, ressaltando em negrito as palavras iniciais de cada palavra.
as palavras iniciais de cada palavra aqui. Eu escrevi errado e ele não soube consertar. Mas digamos que eu não colocasse aqui de cada palavra que eu repeti. Isso aqui eu não preparei, gente. Estou fazendo assim, ó, de cabeça. As palavras iniciais, olha o que ele me deu. Letras iniciais. Eu pedi em negrito. Aqui, então, aqui é uma inadequação. Erros não há. Em linguísticas, não há erros de língua, há erros de coerência ou de coesão. Coesão. Há erros de gramática, mas não de língua portuguesa. Nós fomos, nós foi, comunicou, está comunicado, está certo. Chama-se preconceito linguístico. Mas é bem claro como o Enem, o que ele espera. E ele espera o padrão culto da língua, o padrão estudado e o padrão daquele que lê. Então, isso aqui foi uma inadequação. Eu pedi que colocasse negrito cada palavra e ele colocou cada letra. Vamos pular, então. Então, aqui eu pedi também que ele citasse. Um momento. Eu pedi que ele citasse um, um exemplo, enriquece muito se você colocar a citação de algum autor conhecido. Eu vi nas redações nota 1000 sempre a citação de autores que eu conheço, inclusive desse ano do último ano. Uma das redações nota 1000 usou um dos livros que consta aqui na minha estante. Essa é uma das minhas 5 estantes. Livro não é para ficar na estante, tá, gente? É porque, no meu caso, é minha profissão. Então, vamos ver se ele me deu aqui o que eu pedi. Aqui, ó. Eu pedi um autor, uma citação para mostrar cultura. Então, no texto, ele falou assim: primeiramente, a tecnologia tem o potencial de aumentar a desigualdade social. Nem todos os lugares o acesso a dispositivos tecnológicos é garantido, o que pode criar um abismo entre aqueles que têm, isso é informação, isso é fato, isso não é argumentação, isso é fato, que têm e aqueles que não têm acesso. Dessa forma, portanto, assim, a inclusão digital se torna uma questão crucial para o desenvolvimento social. Isso é uma argumentação. Então, eu estou querendo dizer o seguinte: informação, argumentação, informação, comentário. É só ter cuidado com as palavras-chave. Olha que bacana. Olha que interessante. Bacana é gíria. Eu peço desculpas, mas como professora especialista em língua estrangeira, eu tenho que ensinar gírias, porque o povo, principalmente eu sou especialista em pronúncia do inglês americano, eles falam muitas gírias, muitas figuras de linguagem, então não está ao nível da professora de português. A professora de português, ele vai num nível cultural além do que ensina, que é a conversação. A conversação é informal, ok? Então, olha só, segundo o filósofo Marshall McLuhan, o meio é a mensagem, o que nos leva a refletir sobre ferramentas, blá, blá, blá. Então, ele citar um autor. Procure no seu celular grátis e peça o GPS para falar sobre os pensamentos mais usados. Por exemplo, na tecnologia, quem é o bambambam bam, bam da tecnologia? Na biologia, nos empregos, você vê relações econômicas. É esse o aluno que a universidade quer, que saiba um pouco da matéria específica e um pouco de cultura geral.
Como, por exemplo, filósofo. Você pode não ter filosofia no seu curso, mas se você citar um filósofo na sua redação, você vai ter um ponto a mais. Para quem não tem filosofia, eu sugiro um livro que me foi retirado, esses que vão e não voltam, sobre filosofia em quadrinhos, que faz o resumo da matéria e dos grandes filósofos. Filosofia não é uma matéria muito fácil, mas não é tão valorizada como devia. Então, você tem biologia, mas às vezes, para você passar numa redação de qualquer matéria, você precisa um pouco de filosofia, saber alguma coisa, citar um economista. Quando se fala relações trabalhistas, se cair esse tema, você tem que saber uma coisa sobre economia. O que a professora sugere? Google. Como diz um amigo, Guga aí e fala assim, citações de escritores no campo da economia, citações de autores famosos no campo da filosofia, citações de autores sobre a destruição do planeta, relações do trabalho, relações políticos trabalhistas. Aprendam a colar, gente. Eu não era de cola, mas depois que eu levei bomba em latim, eu descobri que quem não cola não sai da escola. Brincadeirinha. Colar significa que você nunca vai saber se você é capaz. Você tem que saber que você pode. Nota, para mim, não tem importância nenhuma. Para mim, não daria nota a ninguém. Eu daria o empenho que vocês têm na busca pelo melhor, para se melhorar como ferramenta que você vai precisar no seu trabalho, na sua vida social, principalmente como cidadão. Ok? Então, eu termino aqui e deixo aqui para vocês. Vocês vão voltando. E qualquer dúvida, manda um zap, que essa título de inglês vai te ajudar, se puder, if you find time. It's been very nice to be with you today. Thank you for dissertation or monography or your test for college or university, and good luck. Boa sorte.